no ar. Plenitude, o programa do Centro Espírita Joana de Ângeles. Produção Seja Barra. Apresentação Iraci Campos. Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui, eu, você e Joana de Ângeles, para entrarmos em plenitude. E hoje nós estamos com um convidado muito querido, um convidado especial que veio lá do Recife, Liste Rangel. Como vai, Liste? Tudo bem com você? Seja bem-vindo. Mas estou bem melhor agora, mais feliz de estar com você, o seu programa Iraci, com os seguidores do seu programa, né? Essa transmissão aí maravilhosa para a gente colocar sempre em pauta os assuntos interessados, de interesse, né? A economia espiritual, acho que melhor dizendo assim, a economia espiritual. É isso aí. Olha, para quem não conhece, então fique atento. Liste Rangel é jornalista, psicólogo com atuação clínica analítica. Ele é historiador também, com pesquisas acerca das civilizações antigas. Há quase 20 anos se dedica a estudar Jesus histórico e o cristianismo primitivo, realizando sempre investigações na Europa, Oriente Médio e África. Como escritor, já publicou 10 livros, sendo 5 da área de psicologia. Então, hoje nós temos muito assunto para conversar, não é isso? Oh, maravilha! Então, é isso. Liste, o livro Jesus, Além da Crença, ela é uma obra de pesquisa acerca do Jesus histórico, né? Escrita no ambiente das investigações feitas em Israel e na Itália. Jesus, Além da Crença, revela um mundo encantador, repleto de conhecimentos e fatos históricos importantes. Como é que deu esse processo, essa criação nesse trabalho seu? Já somam 5 livros nessa área de pesquisa histórica. E desde criança sempre houve uma inquietação na minha alma a respeito do que eu tive a oportunidade de ler na Bíblia, né, no Novo Testamento, e aquilo sempre me deixou uma certa angústia. Eu acho que você, que nos acompanha agora, também já deve ter se perguntado, acho que em algum momento da vida todos nós nos inquietamos, como é que um homem tão bom pode ter tido um fim tão trágico, pode não ter sido tão compreendido, com tanto amor, e aquilo sempre fica alguma coisa ali, E eu desde criança eu fazia leituras porque meus pais me matricularam, apesar de meus pais serem espíritas, eu nasci num lar espírita, mas meus pais me matricularam num colégio tradicional na época, que era um colégio católico, geralmente todo mundo estudou em colégio católico, né? E depois eles me colocaram no colégio protestante, então assim... Você já aprendeu um pouquinho de tudo. Foi um passeio que, se eu beirei a loucura, cheguei bem perto do suicídio, assim. Então, como eu não me matei, eu costumo dizer isso, como eu não me matei, provavelmente enlouqueci, né? Porque ficou aquela salada, espiritismo em casa, catolicismo na primeira escola, protestantismo na segunda escola. Então, eu ganhei muitas bíblias, fui muito catequizado, né? Para tentar me converter ao cristianismo, porque o cristianismo é uma das poucas religiões do mundo em que você não nasce na religião por fazer parte daquele grupo social. Você se torna membro daquela religião através do batismo, né? Ao contrário de outras denominações religiosas que fazem parte com a estrutura da sociedade, você já nasceu ali, você já é daquela religião. Então, você precisa deixar de ser pagão, né, para ser batizado. Então, eu fico imaginando onde é que a gente nasceu nessas alturas. Exatamente. Né? O cristianismo ele não reconhece a anterioridade da alma, né? A formação do corpo. O espiritismo não, ele defende que a alma já existia antes da formação do corpo. Para o cristão, a alma foi criada no instante da concepção, né? E o Kardec faz uma análise sobre isso muito forte no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, quando ele fala da unicidade da existência do espírito, a crença da unicidade da existência do espírito, contra a ideia da reencarnação. O que a reencarnação vem desmontar toda essa crença, né? Que você já existe antes da formação do corpo oferecido pelos seus pais, então isso quer dizer que você já teve muitas experiências morais e intelectuais, né?
conquistas também nessa área. Então, basicamente, a nossa pesquisa nesse livro, Jesus Além da Crença, é o 5º livro, né? Já é o 5º. Esse ano eu pretendo fazer um 6º ainda. Ele foi escrito enquanto eu pesquisava lá em Israel, enquanto eu pesquisava em Roma, e eu pude colocar em xeque tudo o que haviam me ensinado, não só no meio espírita, tá? nos livros espíritas, mas tentaram me passar em crenças, né? Como, por exemplo, o Jesus Salvador da humanidade. Essa é uma crença cristã. Não é possível que você espere um muçulmano se tornar cristão para ele ir ao reino dos céus. Você não vai poder impor isso. Isso é uma ideia do cristianismo, de dominação sobre os pagãos, né? É por isso que o Espiritismo ele traz um foco na questão do afeto, da caridade, né? Ele não pergunta a sua religião, não pergunta a sua raça, a sua etnia, a sua situação social, se você é instruído ou analfabeto. Ele se preocupa com o teu foco é no teu sentimento. É nesse sentido que ele resgata o cristianismo primitivo, em sua essência, né? O Jesus de Nazaré ele vem fazer uma revolução nos sentimentos. Não o Cristo das religiões. Eu faço sempre essa distinção, Iraci, queria deixar claro para o público em casa. E eu faço sempre essa separação entre o Cristo da fé e o Jesus histórico. Chega uma hora em que eles não caminham mais juntos. Porque você começa a ir para a fé raciocinada, para a pesquisa. Tanto é que eu costumo dizer que hoje Jesus é muito mais conhecido dentro das universidades do que entre os próprios cristãos. Porque nós cristãos passamos a seguir um Cristo morto, um homem crucificado, um depressivo. Tanto é que a Joana de Ângeles, naquele livro Jesus e Atualidade, ela vai fazer um convite para a gente desmortificar, né? O Jesus, né? O Bezerra de Menezes também ele faz reiteradas vezes esse convite, ó, é necessário tirar Jesus da cruz. Ou seja, porque ali é o Cristo mítico, é o Cristo da fé. O Jesus humano não, ele ainda, eu não tenho dúvidas de dizer isso que eu vou lhe dizer agora, nem a você que nos assiste. O Jesus humano, o Jesus histórico, ainda é muito ignorado por todos nós. Se conhece muito pouco, muito não ser aquilo que está nos evangelhos, assim, só parábolas. Isso, e o Kardec percebeu isso, né? Tanto é que na introdução do Evangelho ele diz que, logo na folha de rosto do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que a vida de Jesus está dividida em 5 partes, né? Só que 4 foram mexidas, né? Foram adulteradas. Restou apenas a essência moral. Então, quando você resgata o homem, você termina resgatando também a essência dele. Porque muitas vezes nós estamos seguindo uma mensagem e essa mensagem não é do homem Jesus. Essa mensagem obedece a um discurso ideológico de uma religião dominante. É aquela que foi... Isso. Coloca de acordo com seus interesses, né? Na verdade, perfeitamente. É isso. Até porque foram... Olha, os evangelhos, eles não foram escritos com uma mão, com 2 mãos. Eles foram escritos com 4, 8, 16, 32, 64 mãos. Isso mesmo. A quantidade de adulterações, né? Isso revela que não há textos originais. O Kardec percebe isso, tanto é que ele se apega muito às máximas morais. Foi uma estratégia muito sábia do Kardec, porque ele coloca os espíritos para comentar as parábolas, as máximas morais, porque você aplicar em qualquer época, em qualquer sociedade. Qualquer né? época mesmo. Ama teu inimigo, ora por aquele que te persegue, né? Reconcilia-te com teu adversário. Olha, isso vale para todo mundo. Isso não tem religião. O tempo inteiro. Isso não tem religião. Né? Então, o Kardec ele foca muito na questão do afeto, da religiosidade. E o Jesus histórico também ele se preocupa com isso. Sabe? O Jesus histórico ele resgata a essência do que os judeus haviam esquecido no sentimento, se apegando muito às fórmulas, né, às práticas exteriores. A corrupção tiver espaço até mesmo dentro do Templo de Jerusalém. Porque Roma, quando a gente começa a estudar o Império Romano, a gente percebe que Roma aplica as estratégias de dominação de forma assim, muito nas províncias, de forma a dar uma certa autonomia na religião, porque ela sabia que a religião era uma catarse para a humanidade, até hoje né? A religião alivia muitas neuroses, muitos sofrimentos, a religião para muitas pessoas é um grande freio. Para outros é fuga. Para outros, perfeito, muito bem lembrado, para outros é fuga. Então, a Roma é assim, ó, é o seguinte, vocês podem adorar aí o Moisés, a lei de vocês, vocês podem adorar Jeová, vocês podem ter o único Deus de vocês, mas, peraí, vamos pagar os impostos. Eu quero paz. Né? A chegar ao ponto de colocar uma imagem de César, de César no templo, né? Naquela época era Império de Tibério, que substituiu Augusto. E colocam no templo, foi uma afronta aos judeus aquilo ali. Tudo bem, mas vocês têm o Deus de vocês aí. É Jeová, é Elohim, mas aqui está César, esse é o nosso Deus, vocês vão reverenciar eles também. O Jesus ele vem trazer uma grande perturbação social. Completamente. Né? Ele vai mexer com 2 grupos políticos
né, apesar de religiosos, eram grupos políticos que estavam com o domínio da Judéia e em parceria com o domínio romano, né? Os sacerdotes do templo e os escribas, em especial, que eram os mais letrados, né? Os fariseus vão surgir nesse contexto um pouco mais à frente. Você veja, Iraci, eu queria deixar um detalhe aqui. Muita culpa foi jogada nos ombros dos fariseus. Muita culpa. Cobradores de impostos. Isso, muita culpa. Os fariseus, eles não eram tão fortes politicamente na época de Jesus. Olha. Eles vão ser mais fortes quando Roma está para destruir Jerusalém, entre 65 e 70. Ainda mais quando Jerusalém é destruída por Tito, o general romano. Então eles dizem assim aos judeus: olha, vocês corromperam a nação. A gente perdeu até o templo. Então quem vai assumir o poder agora seremos nós. Então é por isso que nessa época, entre 60 e 70, que os evangelhos estão sendo escritos. Aí você vê perseguição aos cristãos. Então quem tá escrevendo está vivendo aquilo ali mesmo. Está sendo perseguido. Então vai colocar culpa em fariseu. O que não implica dizer que na época de Jesus tinha fariseu perseguindo ele. Ele calava rápido a boca dos fariseus. O diálogo não durava muito. Eles não tinham muita discordância de Jesus. Agora os escribas e os sacerdotes, esses eram violentos. São esses dois maiores grupos que vão jogar Jesus diante de uma cena que até hoje é muito questionada, a cena do julgamento, né? Por Pilatos, a cena do julgamento na casa de Anás e Caifás, que é uma coisa absurda. Não se julga um homem numa madrugada. De jeito nenhum. Não existe isso, né? Então, armaram literalmente para calá-lo, né? E quem armou? Os religiosos. Os religiosos armaram. Os próprios religiosos. Como é que pode, né? A gente entrando na história, a gente vai tendo uma outra visão. Né? Perfeito. Vai começando a entender. Exato. E o bom nisso é que você pode continuar com sua crença. Eu sempre digo isso nos seminários e palestras. Olha, por exemplo, a gente continua admirando o Papai Noel no Natal, mesmo sabendo, como adulto, que Papai Noel não existe. Mas a gente, depois que tornou-se adulto, a gente aprendeu como nasceu a história de Papai Noel. Ou seja, teve um cara lá na Roma Antiga que se vestia de vermelho, usava uma máscara, chamado Príncipes, e ele saía distribuindo presentes nas ruas e se comemorava o fim do inverno, entre 16 de dezembro e 25 de dezembro. E 25 de dezembro é a data do nascimento do deus dos romanos, o deus Mitra. Aí veja, como Roma se torna cristã, aí ela vai dizer assim: onde é que esse Jesus nasceu mesmo? Nasceu lá pro lado da Judéia, dizem que foi na Galileia. E qual foi o dia? A gente não sabe não. Mas o povo precisa de uma data para comemorar. Então vamos fazer o seguinte: vamos adequar as festividades pagãs. E assim foram. Você vai hoje, por exemplo, na Palestina e visita lá a chamada a Basílica da Natividade, que é onde Jesus teria nascido. Porque quando Constantino resolve tornar o Império Romano, é preciso esclarecer isso ao público. Quando, por exemplo, os bárbaros invadiram a Europa, hoje à noite, sexta-feira, é dia de invadir a Europa. Não foi bem assim. Aquela invasão ela foi lenta, ela foi gradual. Primeiro foram comerciantes, vender produtos para o povo, uma embarcação, outra foi chegando. Então ninguém se tornou cristão da noite para o dia. Ninguém se tornou cristão da noite para o dia. A coisa foi lenta, o negócio foi lento. Então ele diz assim: olha, a gente precisa levantar dinheiro, os cofres romanos estão quebrados. E eu estou sabendo que muitas famílias cristãs, agora convertidas ao tal do cristianismo, são ricas. Então nada melhor que politicamente, economicamente para a gente, foi fazer uma adequação. Tanto é que as pessoas na intimidade da casa adoravam seus deuses pagãos, mas nas ruas eram cristãs. E na Idade Média não vai acontecer a mesma coisa em Portugal? Quando vão forçar os judeus a se converter ao cristianismo, e os não convertidos, que adoravam só exteriormente, mas na intimidade da casa ainda eram judeus, foram pegos, acusados, listados e mandados para onde? Para o Brasil. Recife vai ter a primeira sinagoga judaica da América Latina. Porque eles vêm foragidos da Igreja Católica. Então, veja, agora teve um terremoto há alguns anos ali na China, né, e na Índia também houve alguns abalos, e numa região na Índia muçulmana, ali perto do Paquistão, e quando as casas foram abaladas pelo terremoto, as paredes caíram, quem estava pintado na parede escondida era a imagem do Dalai Lama, o líder espiritual do Tibete. Para a sociedade eram muçulmanos, mas na intimidade eles seguiam o Dalai Lama, olha só. Então essa mesma coisa aconteceu na época de Jesus, essa mesma aconteceu na época do cristianismo na Idade Média e acontece até hoje.
Quantos são católicos e vão ao centro espírita escondido? Total. É tanto católico como evangélico. É verdade, é. Vem escondido e fala assim, olha, eu não sou espírita, eu sou católico, ou eu sou evangélico, mas eu acredito nessas coisas. Tentando descobrir onde é que estão essas coisas diferentes, entendeu? E eles acham que essas coisas só tem na casa espírita. Então tem esse detalhe. Aí na casa espírita que se acha essas coisas. Aí quando a pessoa começa a frequentar, entender, né, a fundo o que é isso, aí ela vai descobrir que não existem essas coisas. Que a coisa que ela imaginava só existe na cabeça dela. É isso aí. Então, assim, você rasgando, como você falou, esse véu aí de clareamento das ideias, muitas das crenças, elas continuam como formação da nossa identidade. Mas hoje você tem direito a ter acesso ao que Jesus falou mais original, você tem estudos mais aprofundados, você tem direito a ter acesso a entender que não podia nascer um Jesus loiro de olhos azuis na Palestina, não tinha condições genéticas para isso, nem climatológicas para isso, nem climáticas. Então, isso muda alguma coisa? Nada, não muda nada, pelo contrário. A partir do momento que ele está mais próximo de mim, mais próximo de você, mais próximo de nós, fica mais fácil de segui-lo do que segui-lo numa cruz preso. Porque ele na cruz preso, nós ficamos sempre com um ar de culpados, de pecadores. Aí vem o efeito psicológico da religião. Quanto mais culpados, quanto mais pecadores, mais necessitamos de salvação. Fica ali, a pessoa não entende, é preso, porque ela não entende, ainda não sabe, né, que não existe a culpa, existe a responsabilidade. Exatamente. Ponto. E a culpa não liberta. Não. Você está sempre dependendo de um sempre dependendo de um intermediário, de um salvador da pátria. Porque você não é responsável por você. Aí o salvador justamente está na cruz, está na cruz, acabou. Pronto. Olha a distância. Todo mundo perdido. Olha a distância. Aí entre nós e aquele que está na cruz, precisam ser eleitos os papas, os padres, os pastores, os bispos, para direcionar o rebanho para o pastor. Exato. Então, o Jesus humano, o Jesus histórico, ele está mais próximo de nós. É por isso que nós temos tanta dificuldade de seguir. Porque nós passamos a seguir uma mensagem que não é dele. Nós passamos a seguir uma mensagem que é de domínio da igreja. Sim, cada um de acordo com a sua perspectiva, com seus interesses. Seus interesses mesmo. Você já vê essas discussões, quem leu, por exemplo, o Paulo Estevão do Emmanuel, você já vê ali, o Emmanuel ele foi muito sutil, ele foi muito educado, muito ético, mas ele revela as discussões já na intimidade do grupo. Né? Estavam com ele e não entenderam, imagine depois de 2000 anos. Exatamente. E a gente não entende, acho que até hoje. Verdade. Tem uma passagem no Atos dos Apóstolos que eu acho fascinante. Quando o Pedro se dá conta que o homem morreu, ele diz assim, ele agora morreu, eu vou voltar para Galiléia para pescar. Tipo assim, acabou o sentido de tudo, volta a ser como era, pronto, acabou. Exato. Quer dizer, cadê a compreensão? Perfeito. Né? Não houve. A pessoa não assimila. Por mais que ele tenha agitado, você sabe que nós temos nossas crenças, temos a nossa tradição cultural, aquele povo também tinha. O Jesus deu um abalo naquela época que estremeceu até hoje, sem dúvida. Até hoje. Ele estremece até hoje. A mensagem de Jesus é impactante, é revolucionária. É um homem que vem dizer, por exemplo, numa situação como hoje, de violência extrema, aí aparece um homem na nossa sociedade assim, olha, vem cá, o bandido que te assaltar e te der uma coronhada no lado da tua face, oferece outro lado para relevar outra coronhada. Como é que fica essa situação? Esse homem é um revolucionário de um pensamento novo. Não é um sanguinário que eles esperavam. Vamos olhar e falar, peraí, é um lunático. Perfeitamente. Não vai vencer, perfeitamente, Essa proposta, veja, você coloca um homem desse diante de um romano pagão, e o romano pergunta a ele assim, então você é rei? Ele diz, você é quem diz. O que é um reino para um romano? Se conquista com lança, com espada, com cavalo, com biga, com legiões. Sim. E esse cara aí, da Galiléia, cheio de pescador analfabeto, ele está dizendo que vem trazer um reino. Eu não estou entendendo, é o que você acabou de falar. Esse cara é um louco. Tira esse cara da minha frente, eu não estou entendendo nada. O nível evolutivo é pior. Não tem condições. Por isso que ele fala, pergunta e ele não consegue entender. Porque não tem o esclarecimento, a profundidade, não consegue. Não. E aí, os valores são outros. O valor é guerra, é domínio, é exploração dos bens materiais, estupro, índice de estupro altíssimo na época que Jesus viveu, de violência sexual, de escravidão.
Então o homem diz, ó, o meu reino não é aqui, o reino é em outro lugar, o reino está dentro de você. Como assim dentro de mim? Como é que eu vou fazer? Para mim, reino, meu amigo, se conquista com violência. Você tem alguma revolução a fazer violência? Não tem. É a força, a posse. Isso. Né? Isso. E o domínio através de botar o medo. Isso. Como é que você vai entrar para dentro de você? Não existe. Cadê esse reino? Você realiza em O Cristianismo de Yeshua uma acurada pesquisa acerca do Evangelho perdido. Durante muitos anos, desde as descobertas do Evangelho apócrifos no Egito, os historiadores e os teólogos vêm tentando montar um verdadeiro quebra-cabeça na construção dos textos originais. Qual a mensagem que traz essa obra? Então, primeiro de esclarecimento que cada grupo que ouviu falar de Jesus décadas ou séculos depois, e são muitos grupos, muitos, esses grupos eles adequaram o Jesus às tradições culturais deles. Então você vê, por exemplo, o típico evangelho árabe da infância de Jesus. É um evangelho muito curioso, onde mostra um Jesus desde criança muito mal-humorado, em que um garoto bate nele, ele fica irritado, porque o garoto empurra ele, aí ele olha para o garoto, ainda ele deve ter uns 12 anos de idade, ele fala assim, a partir de hoje não andarás mais. E o garoto cai morto, cai mortinho da Silva lá, como se diz. Então, que vingativo, pois né? O Jesus do evangelho da infância, a infância árabe de Jesus é muito, muito louco mesmo. Então você vê, são textos em que estão carregados de mitos, de lendas, né? Como outros apócrifos, que quer dizer secretos, em que, por exemplo, ele está com o pai dele e a mãe viajando para o Egito, a mãe está com fome, sede, então ele faz com que uma árvore se curve, ela se dobra e ele tira o fruto na altura dele para a mãe dele comer. Ela está com sede, então ele abre a raiz da árvore, ali jorra um rio de água para a mãe dele beber. Então veja, são lendas. A gente tem que olhar para esses evangelhos como, primeiro, um reflexo da cultura daqueles que tentaram ouviram falar e tentaram seguir Jesus de alguma forma e não deixaram de colocar a cultura deles nesses textos. Segundo é que eles também têm algo assim que incomoda. Por exemplo, o Hermínio de Miranda fez um trabalho muito bonito em torno do evangelho gnóstico de Tomé, que também foi descoberto no Egito. E é um evangelho muito espiritualizado, é um evangelho muito voltado para uma sensibilidade intuitiva. E é típico daquela comunidade. E a igreja, assim como em outros evangelhos, se incomodou com esses evangelhos, né? A igreja proibiu das pessoas lerem. Os grupos que leram esses evangelhos, os ebionitas, os gnósticos e tantos outros, eles foram miseravelmente perseguidos, né? Tanto é que esconderam o que podiam da igreja. Porque no concílio ecumênico que houve para a seleção do que seria considerado como sagrado, foram escolhidos os 4 evangelhos para não derrubar o corpo dogmático da igreja. E aqueles que ameaçavam os dogmas da igreja, como a virgindade de Maria, a divindade de Jesus, né? a intercessão do Espírito Santo na concepção virginal, qualquer texto que falasse algo contra essa estrutura já feita, já retirava. Limado ali mesmo. Exatamente. Então eles chegaram a fazer várias reuniões, disseram que foi o Espírito Santo quem disse para eles selecionarem aqueles 4 evangelhos só. Então a busca pela mensagem ou pelo evangelho perdido primeiro uma análise histórica do quanto Jesus foi mal interpretado em vários grupos étnicos e depois, finalmente, e agora? A gente comparando, porque há uma leitura que eu fazia quando criança, Iraci, é bem curiosa, só vim descobrir isso agora há pouco tempo. Como eu te recebi de presente, como eu falei no primeiro encontro nosso aqui, várias bíblias e evangelhos e tal, eu para tentar acompanhar a história, eu colocava um paralelo ao outro e ia lendo as mesmas passagens em livros diferentes. É interessante isso. Eu vim descobrir isso agora há pouco, de que essa é uma técnica usada pelos exegetas
para mostrar qual texto foi subtraído a passagem. Eles descobrem assim. Se você está lendo lá Lucas, aí Lucas cita no cantinho um número, essa passagem está em Marcos 6:4. Aí você pega Marcos 6:4, compara com Lucas, e você vai vendo ali qual texto foi manipulado, por onde foi manipulado, qual foi retirado, qual foi acrescentado. Olha, é uma técnica de você descobrir finalmente onde é que está o mais centrado, né? Onde é que está a parte mais comum. Então, muito na época se discutiu, e até hoje se discute, que existia um texto muito original do pensamento de Jesus. O Emmanuel, no livro também Paulo Estevão, ele dá uma dica. Ele diz que o Levi, que era um dos raros alfabetizados do grupo, ele tinha um texto. E esse texto estava na Casa do Caminho. E ele dá esse texto, que seriam as anotações mais originais que ele tinha na época que viveu Jesus. Não é interessante, eu queria salientar isso, não é o Mateus que hoje temos no Evangelho. Olha. O Mateus que hoje temos é um outro Mateus já. Eu estou falando de um Levi bem primitivo. Então, quer dizer, esse texto que desapareceu nessa história. Exatamente. Tem duas correntes. Uma ainda procura esse texto e outra corrente de estudiosos diz que esse texto está espalhado dentro dos evangelhos. Eles fazem uma verdadeira uma caça à ervilha, né? Aquela coisa assim bem pequenininha de grãos para juntar. Sim. Então alguns defendem a ideia de que o que seria mais original estaria no Sermão do Monte. Aí você vai para o Evangelho segundo o Espiritismo e percebe que 85% do Evangelho, os capítulos são abertos no Sermão do Monte. Exatamente. Então você vê que tem alguma coisa aí realmente, de fato, que vale a pena ser investigado e vivido. Com certeza. Dentro de toda essa área que você, como historiador, continua fazendo, né? Essas pesquisas todas, existem locais ainda que não foram escavados, enfim, que não Muitos. Primeiro a gente tem um problema histórico, que quando Constantino, como eu falava, resolveu tornar o Império Cristão, ele tinha a mãe dele chamada Helena, inclusive conhecida como Helena a Louca. E realmente ela prova que é louca. Porque ela diz assim, então onde o tal do Cristo que a gente vai seguir a partir de hoje, meu filho, de onde é que ele é? Aí disse, mãe, é lá do Oriente, é lá de Israel, é lá de Jerusalém. Aí disse, então eu vou para lá. Ela foi para lá e chegou a dizer, onde é que o Cristo foi morto aqui? Ele foi crucificado aonde? Aí naquela época ali, século 3, 300 e alguma coisa, para século 4 já, e aí ele falou assim, os judeus falam assim, tem uns cristãos ali que se reúnem e dizem que um homem morreu ali e tal, crucificado. Aí foi, então bom, derruba tudo, vamos construir a igreja aqui. Onde é que ele nasceu? Dizem que foi ali, na Judéia. Foi, então derruba tudo, vamos construir a igreja aqui. Então ela mesma foi acabando com os poucos vestígios históricos em nome da igreja. Exatamente, em nome do nascimento da igreja. Como eu falava, se você vai na igreja da Natividade, lá em Belém, você tem um símbolo do sol, onde seria o local onde Jesus na manjedoura teria nascido, tá aquela narrativa lendária toda. E vejamos, um sol dourado. Que sol é esse, se não a marca do deus Mitra, o deus romano? É o nascimento do rei Sol, é o chamado Dies Natalis Invictus. Porque o inverno era muito grande e quando acabava 25 de dezembro, os romanos começavam a comemorar um renascimento do Sol. O Sol está voltando, né? É o solstício de inverno. Né? Então, está acabando. E por isso que hoje tem a tradição do Natal, a gente comer passa, figo, ameixa, tudo ressecado. Porque era esse material que se comia, estava no celeiro, que era usado, que era muito frio. E a gente ficou com essa tradição até hoje, né? Pode, né? aí, geralmente as pessoas não sabem da onde que veio isso. Exato, assim, Jesus comia isso, quem comia isso, porque era o prato principal. Não, exato, não tem nada a ver. Você veja que o cristianismo, portanto, é a religião talvez mais pagã do que o próprio paganismo. Gente, que loucura. Porque ela vai absorvendo a mitologia e a identidade dos pagãos, porque, veja, você não tem textos que narrem na hora o que o homem está fazendo e está falando, porque os evangelistas, eles não são biógrafos, né? Eles são copistas trabalhados pela igreja para difundir uma nova religião já nascente. E essa religião deve se afastar do judaísmo. Então, você tem uma lacuna. Você tem aqui, o pouco do Jesus de Nazaré e aqui a maior parte faltando. Aí foi o que a igreja fez. Não, vamos preencher o resto aqui com a mitologia egípcia, com a mitologia persa, com a mitologia grega, com a mitologia romana. Essa vai ser a identidade do cristianismo.
Então ele tem uma base do Jesus histórico, mas ele está todo misturado com as lendas do paganismo. Aí foram infiltrando. Perfeitamente. E aí fica muito mais difícil de você encontrar a essência. A essência. Exato. Por isso hoje tem costumes, tradições que pertencem aos pagãos. E os cristãos criticam os pagãos. É interessante isso. Na verdade, são mais pagãos. Então. Exatamente. Porque o Cristo ao qual eles seguem, por exemplo, no Egito a gente encontrou uma tradição muito curiosa em Karnak, em que a deusa Ísis era colocada num andor e os egípcios seguiam com hinos e jogando flores no andor. E ela é considerada a mãe do Messias egípcio, a mãe de Horus. Veja, essa tradição de seguir com o andor, com a imagem, a gente, pois é, e a gente vê no cristianismo, a gente vê nas nossas cidades. Isso, é verdade mesmo. Havia também entre os romanos uma tradição de culto a Grande Senhora, era assim que eram chamadas, a Grande Senhora. A Grande Senhora seria a mãe do deus Mitra. Então eles também faziam canto, Grande Senhora, faz lembrar quem? Nossa Senhora. Com certeza. Olha só. E eles tinham essa devoção. Essa devoção. Então essa nossa devoção às imagens é uma devoção pagã, não é uma devoção cristã. Trata-se de uma identidade cristã, porque no cristianismo tem o paganismo. E coloca-se ao contrário, né? É, como se os cristãos fossem os autores, fossem os originais. Sim, sim. É? Há um documento de um navegador espanhol que ele chega ali no México, na América Central, e ele está descobrindo, e ele narra nas cartas dele. Interessante, ele diz meio assim, interessante que o Satanás ensinou as mesmas coisas aos pagãos, a esses povos primitivos que nós. Pois é. Porque eles tinham já a Eucaristia, eles dividiam pão, eles tomavam um suco, que era a semelhança de um brinde com vinho, como o vinho que há no cristianismo. Você veja, povos primitivos na América Central já tinham práticas de Eucaristia, que o cristianismo, exato, que o cristianismo vem fazer depois com a hóstia. Então quem inventou o quê? Não tem onde tem. buscar essa não raiz. Tem esse pé. Até porque os povos eles entraram em contato, as etnias. Foram misturando. Exato. Na sociologia a gente chama de teoria dos empréstimos. Para você formar sua identidade, você toma emprestado da cultura do outro. Nossa, na verdade a gente não sabe nem de onde a gente vem. Pois é. Por isso e que na nem doutrina para onde espírita, a gente vai nessas alturas. Exatamente. Por isso que para a doutrina espírita, o espírito, ele em si, ele não tem pátria. A pátria dele é o mundo causal. Porque a Terra é o reflexo muito de um material borrado, diríamos assim, uma fotocópia muito mal feita do mundo das ideias que Platão se referia, né? Há um mundo muito maior e a Terra reflete de forma muito limitada. É por isso que os espíritos vão dizer assim, não. A moral que ensinamos aqui não é a dos povos, a moral é a universal. Olha só. Né? Porque é uma moral que independe da etnia, independe do que é certo e errado. Por exemplo, na nossa cultura, você fazer sexo com um menor, você é preso. Mas em alguns países no Oriente e na África, se você não deixar de ensinar o seu sobrinho fazendo sexo com ele, o que é sexo, você pode ser recriminado. Olha, que moral é essa? É a cultura e moral. Olha, tá vendo? De cada local. É por isso que o Espiritismo fez assim, não, é uma moral universal. Em algumas civilizações, ainda hoje na África, a mulher é considerada de ferro. Na nossa, não. Ela é frágil. Ela é frágil. Né? E o homem lá é de vidro. Na nossa, não. O homem lá é quem quebra, ela é quem assume tudo. Então, veja, é a questão cultural. Aí o Espiritismo vem dizer assim, não. Independente de cultura, ó, temos uma linguagem universal. Esse princípio é maior, há uma lei moral maior. E vamos tentar compreender essa lei moral, porque nós não somos da Terra, nós estamos na Terra. Estamos na Terra. Então, aí fica muito mais difícil a gente parar para refletir entre o certo e o errado. Perfeito. O que é a moral realmente, Isso. o que não é. A gente se perde. A gente Perfeito. não tem, na verdade, uma diretriz para você falar, é isso. Tanto é que as famílias agora vão lembrar bem. No passado, falar de sexo em família era um tabu. Né? Nós viemos de uma tradição em que não se fala. Não, que conversa é essa aqui?
Às vezes os rapazes não tinham nem diálogo em casa, os pais não conversavam, as filhas também. A não ser, às vezes, a mãe tentava na hora do casamento, antes do casamento, olha, minha filha, você sabe o que vai acontecer? Era toda aquela... A menina, o quê? Vai acontecer o quê? Criava todo aquele espetáculo, né? Nossa Senhora! Mas veja, hoje se você não falar de sexo em família, o que é que vai dar? Se você não trabalhar educação sexual. Nossa, se perde completamente. Né? Então, quem vai ensinar para o teu filho? Quem vai ensinar para a tua filha? Então, o que era errado antes, agora é certo. Porque nós estamos numa tendência evolutiva de que o que é moral é o que faz bem a você sem derramar lágrima no outro. Isso é moral. É com fins de obtenção de um bem-estar coletivo e não apenas egoístico. Pois é, mas aí vamos trazer, por exemplo, a psicologia de Joana de Ângeles nisso. Então, nesse passo que você tem como direção de moral, o que é certo é não derramar a lágrima do outro, porém, muitas vezes a pessoa se violenta, sim, muito bem sofre lembrado. horrores, Muito bem lembrado. se castra para não derrubar a lágrima do outro, em compensação ela está se envenenando. Qual é o ponto certo? Aí foi bem lembrado você, Iraci, falta a questão do auto-amor, né? Sim. Que difere do amor próprio. O amor próprio, ele permite que você tenha uma felicidade egocêntrica. Porque, veja, que posição eu me ocupo e me acho a tal ponto que tenho o poder de não derramar sua lágrima? Veja que pretensão essa pessoa se coloca. Sim. Se acha muito poderosa de se anular até para evitar o sofrimento do outro. Imagine o poder que essa pessoa não acha que tem. Aí a pessoa desencarna de câncer, disso, Exatamente. daquilo, se bombardeia todo rapidinho. Exato. Sabota a própria felicidade, ela vai se destruindo naturalmente. É um processo de autossabotagem, de autodestruição, em que o outro também passa a viver, com o tempo ele começa a perceber que vive uma ilusão, né? Ele não vive com uma pessoa que realmente é. Não. Ele vive com alguém que aparenta ser. Ele bota o espelho lá, monta tudo aquilo que ele queria e essa pessoa é perfeita. Exato, é um castelo de fantasia, né? Isso aí, quando desmoronar, é um desastre. Então, vejamos, esse processo de bem maior é o que se deve ser focado. Bem maior, contanto que nele também exista a minha felicidade. Porque eu não posso fazer bem ao outro se eu não me sentir bem. Um processo de autoanulação, um processo de autossabotagem, não há bem-estar psíquico. O indivíduo, quimicamente, ele não funciona bem. Então, se ele quimicamente ele não funciona bem, isso quer dizer que o corpo dele também vai adoecer. Porque a mente não consegue se realizar do ponto de vista energético. E o corpo também, ele entra numa falência do ponto de vista químico, neuroquímico. Então, com autossabotagem, autoviolência, é o que você falou, a tendência, o risco é grande para câncer. Veja as gerações passadas. Veja os nossos avós, as nossas tias. O índice de câncer em família é altíssimo, gente. De pessoas que guardaram mágoa, pessoas que entraram na chamada lei da compensação. Nossa, isso eu sei o que ele faz lá fora, ele não é um marido muito fiel, mas também, por outro lado, é um bom pai. Nossa, é um bom pai, e daí isso muda? Não deixa faltar nada em casa. A sua relação com ele não é com o filho. E quando torna objetal, né? Não deixa faltar comida em casa, uma relação bem infantil, não deixa faltar comida em casa. Eu sei que ele apronta, mas ele não deixa faltar nada. Veja, que moral é essa? Você está trocando, quer dizer, é uma felicidade egoísta. Não, ele está trocando tudo isso daí, por quê? Pelo material e para o seu barganho, conforto. É uma relação objetal, uma relação de troca de objetos. E ali fica tudo bem até quando? Porque isso é uma ilusão. É aquela parte que a gente fala assim, não, eu vou silenciar pela paz da família. Então a gente pergunta, mas que paz é essa? Que paz é essa? Que não resiste a um pessoa diálogo. Tá de boca fechada porque vive num tormento. Você me lembrou um amigo, ele diz assim, eu vou ao banco, mas minha esposa não pode saber. Aí eu falei, mas por que não pode? Disse, não, porque ele já viu a gerente, uma gaúcha de 1,90 m, olhos azuis, que me serve cafezinhos, bolachinhas. Mas ela faz isso porque minha conta lá da empresa é muito grande. Eu sou representante de uma empresa multinacional. E minha esposa, quando viu isso, não entendeu. Então, eu vou ao banco agora sem ela saber. Aí eu falei, no dia que ela souber... Pronto, perdeu a esposa. Acabou. Porque ela vai entender o quê? Você está me escondendo alguma coisa, que tem algo errado aí. Exatamente. Ele não está sendo, ele está se violentando, ele está mentindo para ele, está mentindo para a família, ele não está sendo ele. Está sendo desleal. Exato. Então,
convida ela para ir junto. É, Você vai ver exatamente. Tira dúvidas, Né? Ô, meu filho, vamos trabalhar comigo o dia hoje. Não custa, né? Muito bom. Lixe, você poderia nos fazer uma comparação do tempo dos imperadores ambiciosos, dos generais estrategistas e senadores corruptos de Roma, com o que estamos vivenciando hoje no nosso planeta através dos desmandos dos nossos governantes? Isso daí é para fechar com chave de ouro. Ok. Eu escrevi um artigo uma vez chamado Roma Ainda Vive, porque não só nos aspectos culturais, mas também de como se fazer política, né? Por exemplo, a inspiração da dominação ariana, nazista, as construções feitas por Hitler foram baseadas nas construções da Roma Antiga. O Capitólio hoje norte-americano, você tem todo o desenho, a águia romana ainda continua na águia, no cenário norte-americano, é a mesma águia. É a mesma coisa. Aí você vê uma troca de imperialismo romano e hoje se discute um moderno imperialismo, onde você tem outras estruturas sociais que ditam uma forma de império mesmo, né? Os Estados Unidos têm uma cultura imperialista. Total. A Grã-Bretanha tem uma cultura imperialista, né? Sim. E você vê hoje, eu estava ontem vendo o encontro essa semana eu estava vendo o encontro do Trump com o Kim Jong-un, e foi passar no documentário há um mês mais ou menos, em que a estátua dele já está erguida, né? Junto da do pai. Assim que ele assumiu, já construíram a estátua dele. Isso me fez lembrar muito quando o faraó assumia. Ele tinha já programado com seu engenheiro as construções das suas imagens. Ele mandava destruir as imagens dos faraós anteriores para não haver mais culto a eles e só ele ser adorado. E mandava construir também sua casa mortal, sua pirâmide, né? Assim que ele assumiu o governo. E eu vou lhe falar uma coisa. No cenário político, essas trocas de favores, essa dança das cadeiras, isso se assemelha muito também à estratégia de dominação romana, porque antigamente tinham chamados reis clientes. Herodes, por exemplo, era um rei cliente. Ele era idumeu, ele não era judeu. Então como é que ele, idumeu, se torna rei dos judeus? Porque ele é colocado por Roma. Ele disse, olha, você é quem vai entrar ali naquela região, agora você vai facilitar que o ouro venha para nós, o desvio de dinheiro também passa por nós, você não vai ficar com tudo sozinho. Vamos dividir um pouquinho. Eu já ouvi isso em algum lugar. Tanto é que em Cesareia Marítima, ele chegou lá, era uma colônia de pescadores, o Herodes chegou lá e disse assim, ó, eu vou transformar isso aqui no maior porto, eu preciso do apoio de vocês, tem que ter o apoio local, para Roma me dar apoio. Mas tá, tudo bem, vamos lá. Ele convenceu os pescadores, aí ele superfaturou as obras. Ele construiu um teatro, ele construiu um pátio para a corrida de bigas, não construiu só o porto. Inclusive até hoje tem colunas lá abandonadas, que foram trazidas do Líbano, foram trazidas do Egito, e não parecem aquelas estradas que não terminaram, aquelas pontes, aquelas maternidades que nunca inauguraram. Exatamente. Né? Tem alguma as coisa... obras das Olimpíadas, enfim. Pois é. Será que eles renasceram? Faraônica, coisa faraônica. O estádio Mané Garrincha aí, para dar um exemplo disso, entre outros. Exatamente. Bilhões de isso poderia ter sido empregado aonde? Agora, Roma tinha uma coisa curiosa. Eu queria deixar aqui um detalhe. Ela não permitia que um prefeito se reelegesse por muitas vezes. Porque ela sabia que quando um político demorava muito no lugar, ele fazia acordos para se manter no lugar. É por isso que o Pôncio Pilatos ele demorou muito na Judéia. E aí deu no que deu. E aí quando ele perde o controle, ele é chamado e é acusado de corrupção. Então dão a ele a opção. Ou você se mata, que a época se matar era uma honra para gregos e romanos. No espírito nós sabemos que não é a honra, é uma atitude de covardia moral. Claro. Ou você se mata e sua família continua sendo nossa assistida, ou você fica vivo, mas você e sua família serão deserdados. Roma também tinha essa postura de dizer assim, ó, ou você entrega o que você roubou e dá fim à sua vida, né? Essa é uma estratégia muito forte, ou então se você quer continuar vivo, mas então vai todo mundo ficar pobre, vai todo mundo ficar deserdado. Tanto é que ele comete suicídio, o Pilatos. Né? Tentaram jogar o corpo dele no rio Sena e diz a tradição que ele era tão ruim que o rio devolveu o corpo.
São curiosidades de Roma. Mas é basicamente isso aí. É muita semelhança, muita semelhança. Pois é. Mas, gente, olha só, que chato. Estamos chegando ao final do programa mesmo. E olha a mensagem que List está deixando para você. Faça esse comparativo, né? Analise. Estamos chegando nas eleições. Então, se continuam aí aqueles, vamos limá-los, porque esse conluio permanece lá da época de Roma ainda. Então, está na hora de mudar, né? É verdade. É isso aí. Lixe, obrigado, é um prazer muito grande. Obrigada pela sua presença, é uma alegria muito grande prazer estar aqui. Você, com seu e olha só, anote aí, pessoal, ele vai estar aqui novamente, tá? Tá chegando. É isso aí. E para vocês, nós deixamos aqui uma semana de muito amor, muita alegria e um beijinho cor-de-rosa para que estejamos em plenitude. Plenitude. Produção Seja Barra. Plenitude.